Fala, povo! Tudo bem com vocês? Olha que bacana, nós aqui outra vez. Dessa vez vamos receber mestre Fernando Fofão. Isso! Depois de um ano sabático, ele está de volta. Está de volta para dividir essa tela comigo e passar uma informação muito importante. A gente vai conversar sobre o OBA. Obesidade Ativa, uma metodologia que ele criou e vai compartilhar aqui conosco como ela se desenvolve. Gente, estou aqui com a roupa da seleção brasileira porque não tem como não lembrar da vitória sensacional hoje do time feminino. E o boné é para agradecer a presença do Fofão, porque ele está sempre com essa indumentária, né? Isso faz parte do... E bom, acabei de convidá-la para dividir aqui o espaço conosco. Tá chegando. Tá me ouvindo? A sala é bonita, hein? Só falta você aparecer para mim aqui. Agora sim, Agora cara. sim! Tá me Opa, ó, ouvindo bem? vim com a Ih, indumentária, vim de veio de boné para boné pra, criar uma empatia com o convidado. veio de boné pra ficar na mesma vibe. Na mesma vibe, na mesma vibe. Olha só, o 19º Congresso Carioca de Educação Física está presente no nosso encontro, irmão. Pô, então esse cara aí que é chamado 19º Congresso, esse cara é bom. Esse Esse cara é cara é bom, esse bom. cara é Esse bom. cara, Ó, pelo que eu sei, tá lançando um livro, né? O tá cara tá lançando um ficando cada livro. vez melhor, né? O patrão tá fraco, não. O patrão tá lançando um livro sobre venda. Aliás, um livro que já estava. Tinha uma promessa já de muito tempo, porque ele é um grande especialista nessa área. E aí ele resolveu esse ano compilar tudo que ele já fez, né? Que ele já escreveu na revista e juntou com tudo que ele já falou por aí pelos congressos e está trazendo em forma de livro. Então, gente, não percam o lançamento. Inclusive, o lançamento vai ser lá na IRSA, daqui a pouco, né? Na IRSA, lá em São Paulo. Plano prático para vender mais. Aqui, o patrão colocou o nome do livro, Então, e estaremos lá, estaremos lá. se Deus quiser. Irmão, olha só, seja muito bem-vindo ao Você na Sua Agenda. É uma honra gigante ter você aqui, uma honra do seu tamanho ter você aqui com a gente. E aí, uma Obrigado. coisa, nós temos um ritual aqui no Você na Sua Agenda, que é o seguinte: a primeira pergunta é para conhecer o convidado. Aí eu vou Sim. te dar uma provocada, eu vou perguntar assim, primeiro, quem é Fernando Rodrigues Vieira, que ninguém conhece na educação física? E Verdade. depois você vai dizer para a gente por que o Fofão, onde é que entrou o Fofão nessa sua história, beleza? Beleza, mas assim, eu quero dizer que só isso aí daria para fazer uma palestra inteira. Eu sei, não, Uma live inteira eu vou só pedir para você dessa fazer história, uma versão remix, porque vou só isso aí daria tentar, 2 lives. vou tentar resumir. Bom, o Fernando Rodrigues Vieira, ele é um carioca da gema, nascido em Ipanema, um garoto de Ipanema, e que sempre teve como praxe, né? Você conheceu meu pai, né? Meu pai era um grande incentivador do esporte, um grande incentivador de futebol, do Flamengo. Eu morei e nasci pertinho do Flamengo, então fui logo ser sócio do Flamengo junto com meu pai. E aí pratiquei muito esporte durante a minha vida toda, minha adolescência, e joguei futebol e tudo mais. E sou um cara que procuro ser, o Fernando, né? Fernando Rodrigues Vieira, procura ser sempre bastante otimista, positivo, e tive a oportunidade, né, de ter esse incentivo do meu pai. Minha mãe já queria mais era que eu fizesse medicina, cheguei até a fazer, mas falei, depois parei, pensei bem, falei, quer saber, não é para mim esse negócio, meu negócio sempre foi exercício, sempre foi atividade física, mas na minha meta era sempre entrar para a faculdade de educação física e, quem sabe, trabalhar com futebol. Mas tudo Eita, mudou. E aí, ao entrar na faculdade de educação física, eita. nós temos um amigo em comum chamado Vicente Lima. Logo no primeiro período da educação física, tinham dois Fernandos na minha sala. E o Vicente Lima, com aquele jeito dele muito Irreverente, divertido de ser, né? Desculpa irreverente. falar uma outra palavra, ele chegou e falou: bom,
tem dois Fernandos. Um tinha uma orelha grande, é o Fernando Orelhão, e esse aqui é o Fernando Fofão. Pronto. O apelido pegou e não teve jeito. Primeiro período da Faculdade de Educação Física na UERJ, onde você também fez. E aí, de lá para cá, esse período foi pegando. Eu cheguei a ficar um pouco incomodado no primeiro momento, né? Mas eu já era fofão mesmo, já era gordinho para os moldes, ainda mais naquela época, para os moldes de uma faculdade de educação física, na UERJ, né? Onde os melhores, os mais bem pontuados, né? Na nossa época era 6 Gran Rio, né? Era unificado o vestibular, Ainda tinha e então os prova melhores prática, né, pontuações. Fernando? Ainda tinha Tinha prova prova prática na prática. nossa época. Exatamente. Para quem não sabe, para quem está estudando hoje educação física até online, né, até à distância, saiba que É na nossa verdade, é época a verdade. gente foi muito, inclusive, com prova prática. E eu, graças a Deus, passei porque eu já era, e isso já vai vir no nosso bate-papo aqui, eu já era ativo, né? Apesar de ser mais para gordinho, eu era ativo e jogava futebol, eu era federado, fui campeão pelo Monte Sinai, pelo Flamengo, várias vezes. Então, assim, eu tinha um condicionamento físico, né? Uma atividade boa, e aí passei para a educação física, fiz a faculdade, e apesar do apelido do Fofão, né, dado pelo Vicente Lima, que poderia ser, na época não se falava muito de bullying, né, mas que poderia ser um apelido para o lado pejorativo e que pudesse me queimar. Eu, conversando com meu pai, que você conheceu, um grande homem de marketing, um pensador, um sábio, ele falou: olha, você acha que isso aí vai te parar? Eu falei: não. Então, vai em frente, vamos transformar o Fofão numa marca. Eu falei: você está louco? Como é que eu vou entrar para o mercado de trabalho depois com o apelido de Fofão? Ninguém vai fazer aula comigo, ninguém vai querer saber de mim, ninguém vai me valorizar. Ele falou: não, vamos transformar o Fofão numa marca. E você pode até não ser o melhor, você vai fazer de tudo para ser o melhor professor de educação física, mas pelo menos você vai ser o maior, o maior professor de educação física. E porque na época realmente não era um padrão, né? Eu fugia já desde sempre. Agora a gente vê muito mais profissionais de educação física também obesos, gordinhos e tudo mais. Mas na época era muito difícil, né? É Entrar para a verdade. educação física algum gordo e passar, né? E acabar se formando, né? Eu me formei e aí veio o apelido de Fofão e eu transformei numa marca positiva. Meu pai falava muito de transformar o limão numa limonada e estamos aí há anos, muitos anos aí no mercado de trabalho. Sorte nossa, meu irmão. Aliás, gente, só um parêntese aqui. Mestre Gessé, que é o pai do meu amigo, foi uma referência do marketing esportivo aqui no Rio de Janeiro. E essa ideia de transformar Fofão em uma marca, ele trabalhou assim com muita intensidade isso, de várias formas diferentes. Então, eu tive a honra de conhecê-lo, né? Houve uma época que o Fernando revendia fitas de ginástica, né? Que aliás, é excelente DJ. Meu amigo tem múltiplas habilidades, então a gente tem muita coisa para conversar aqui. A mesa Olha só atrás a dele, mesa está aquele aqui negócio atrás, ali não é Luiz. decoração, nem é aquele negócio de pano de fundo, não é pintura, Não, é não. Aquilo ali é verdade. sério, aquilo ali é sério. Tem vinil, tem CD, tem tudo aqui atrás, ainda tem videocassete aqui atrás. Olha Olha a só. situação. E aí, gente, já na fita ele criou a marca, né, o bonezinho, escrito Fofão, e aí isso já vinha impresso nas fitas, enfim, foi mais um trabalho lindo do seu pai, e você está tudo que ele falou, né, cara, aconteceu de fato, né? Você chegou, tem um destaque, é, um reconhecimento dentro da nossa profissão em função do trabalho que você desenvolve, sempre desenvolveu com competência, com qualidade e principalmente com cuidado com as pessoas. Então, seu pai, mestre Gessé, que está sempre com a gente, graças a Deus, ele com certeza está muito orgulhoso de tudo isso que você fez com a marca que ele criou. Que beleza. Irmão, A verdade é que eu tinha que pagar um direito de autorais, um royalties para o Vicente Lima, porque quem botou o nome foi o Vicente Lima, né? Tem que pagar para ele. ó, Mas meu pai é que fala não que incentivou vai por aparecer aqui, vai te mandar um boleto na sua casa. Fica calmo aí. Irmão, agora que a gente conhece o Fernando Rodrigues Vieira e conhece um pouquinho do Fofão, por que Oba? Fala pra gente. Então, esse nome também, né? Eu acho que
puxei muito dessa veia, né, do marketing, essa veia da publicidade do meu pai. E OBA nada mais é do que a sigla para OBA, é obesidade ativa. Né? Então veio esse insight, falou, vou transformar numa marca, o OBA, obesidade ativa. E Ângelo, a questão principal que eu quero começar a falar aqui é que em nenhum momento que eu estiver aqui falando sobre isso, e já falei isso em diversos lugares, inclusive na televisão, o OBA ele já foi criado, ele já foi concebido há muitos anos, né? E agora recentemente eu estive parado, estive até fora das redes sociais, passei um período sabático, estou estudando outras coisas, psicologia também, psicologia desportiva, psicologia do exercício, mas o OBA eu já estive até em programas de televisão para falar sobre ele. Talvez não necessariamente com esse nome, mas até pelo no Sem Censura, em programas da Globo News, do Sport TV. Eu sempre fiz já esse approach, né, essa abordagem sobre o OBA. Mas eu quero deixar bem claro aqui, já desde o início, que não é nenhuma apologia à obesidade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você escreveu um livro agora recentemente muito bom. É muito pelo contrário, para a gente poder acolher, cuidar e acompanhar as pessoas obesas, né? As pessoas sobrepesadas e as pessoas sedentárias. E existe um grande número de obesos e sobrepesados sedentários. Existem muitos sedentários, né? Mais magros e até mais assim. Existe uma tendência muito maior das pessoas obesas e sobrepesadas de ficarem sedentários, porque é mais difícil, é difícil para todo mundo começar e se manter numa atividade física, num exercício físico, imagina para um obeso, que para ter essa vontade, essa força de vontade e persistir, ter essa consistência no exercício é muito grande, muito difícil para eles. Então, esse foi um programa que a gente criou, né, de forma inovadora, assim, para pensar exatamente nesse povo, né, nesse público de obesos, de gordinhos, de sedentários, de sobrepesados. Né? E é um programa que combina também, eu não diria nem que é um programa, e nem muito menos uma metodologia, é quase que um movimento. Né? É um movimento para trazer os obesos, né, e os sobrepesados para o exercício físico. E dentro do OBA, aí sim, dentro do OBA, que é muito mais do que, como eu falei, é um movimento, tem um programa, aí sim, se chama PESO, que também é uma sigla. PESO é uma sigla de Programa de Exercícios para Sobrepesados e Obesos. Aí sim, dentro desse programa de exercícios, que aí é o foco principal, né, do programa, do movimento OBA, aí sim que a gente vai ministrar e vamos acolher, cuidar e acompanhar essa população. Mas também a gente não fica parado só nisso, né? Porque a gente também sabe que a obesidade é uma doença, é um problema seríssimo, global, mundial, e que é multifatorial, são muitas variáveis, e cada vez está se estudando cada vez mais tantas variáveis da obesidade, e não pode ser tratado simplesmente só com um programa de exercícios. A gente tem que ter, no mínimo, um acompanhamento além, um acompanhamento multidisciplinar. Então, o programa, né, ele também tem o suporte da nutrição, da nutricionistas, e também da parte psicológica, da saúde mental, que é importantíssima, que está pelo menos esses três, teriam outros tantos, né? Tem todo o suporte dos médicos, da medicina, da fisioterapia, de tantos outros agentes da saúde. Mas pelo menos esses três, né, principalmente da nutrição, a psicologia e a educação física, eles precisam estar muito bem atrelados. E é isso que a gente que forma, vamos dizer assim, né, o corpo multidisciplinar para se trabalhar com essa doença, com essa síndrome muito grave que assola o mundo inteiro, né? Que assola o mundo inteiro. Irmão, eu vou fazer uma pergunta agora que não estava no nosso script, mas é porque você acabou passou a bola aí de forma muito boa para mim. E assim, eu tive a honra de trabalhar com você em academias, né? E academias no plural mesmo, que a gente trabalhou em diferentes lugares juntos, graças a Deus. E você tem a referência como professor
né? Você recebeu obesos, você trabalhou com obesos, quanto dava aula de ginástica localizada em especial, e as suas aulas coletivas de dança e tal. E você também, e dentro dessa sua experiência de acompanhar e até viver essa situação, como você já falou algumas vezes, qual o maior desafio que você percebe que o obeso tem para começar a fazer atividade física? Excelente pergunta, Ângelo. E isso aí eu posso falar mesmo assim, tranquilamente, porque foi ao longo do tempo, né? E como você sabe, desde a Faculdade de Educação Física, depois eu desisti do futebol, aí fui para as academias, né? Entrei para a grande rede corporate que a gente trabalhou muitos anos juntos. E graças a Deus, desde lá, desde então também, e depois que os anos se passaram, que eu até fiquei mais gordo, né? Acho que até engordei mais e tudo mais, em outras academias também, eu comecei a perceber que os obesos, né, os gordinhos, eles num primeiro momento, né, tanto até para os donos de academias como a outros profissionais, eles se assustavam, eles não acreditavam, não é possível, esse cara não vai dar aula, esse cara não é o professor, ele não é capaz de dar aula de dança, de aeróbica, a gente deu aula de aeróbica, de step, depois eu fui dar aula de step. Rapaz, assim, ninguém acreditava, mas a partir do momento que a pessoa ia e fazia a aula, ela adorava e ela se motivava a fazer. E eu comecei a perceber que, além de vários alunos ditos no padrão normal de estética, de atividade física, vários obesos, vários gordinhos começaram a frequentar a minha aula. E ia perguntando para eles, né? E depois, com um certo tempo, a gente vai se conhecendo, e eu já fazia intuitivamente, né, o acolher, o cuidar, o acompanhar. Eu ia acompanhando eles e ia perguntando, vem cá, tal, você está gostando da aula? Como é que é? Por que... Ele falou, olha, se você é capaz de fazer tudo isso que você faz, dando aula de ginástica localizada, de dança, de street dance, de hip hop, de step, pô, eu sou capaz também, eu me sinto capaz, eu me sinto realmente, eu estou incluído, porque se o professor que está na minha frente, ele é gordinho, mas ele é ativo e ele é capaz de fazer aula, e você me conhece muito bem, Ângelo, você já viu várias aulas minhas, eu não sou do tipo do professor que só mando fazer. Faz aí, tal, com 10. Eu faço junto, né? E depois de uns anos, também ainda veio o sistema, né, da Les Mills, da Body Systems, né? E eu me lembro muito bem que foi na passagem de ano para o ano 2000, né, 2001, que tinha aquela coisa, e o Paulo Aquial, que era um dos donos da Body Systems, foi ver os fogos na minha casa, na frente de Copacabana, lá na praia de Copacabana, e ele foi lá, levou um gringo lá, o Rob Glick, para verem os fogos lá na minha casa e tal, e depois ele me convidou, logo depois do Ano Novo, damos abraço, feliz Ano Novo e tal. Ele falou assim, Fofão, você vai trabalhar comigo ano que vem num programa novo chamado Body Pump. Eu já conhecia Body Pump, que já tinha um lift, eu falei, Body Pump é aquele negócio da barras e anilhas e tal, que o pessoal faz. Eu falei, você tá maluco, cara, eu sou gordo. Ele falou, é exatamente por isso. Porque você vai ser, eu tenho certeza da sua competência, que você vai ser um grande treinador do Body Pump, e além disso, você é capaz de fazer e atrair uma população mais obesa e mais gordinha que vai também se interessar em fazer. E ele estava certo. E eu fui treinador pela Body Systems há 15 anos, e realmente assim as pessoas se sentiam muito mais acolhidas, né? Principalmente por ter uma identificação, uma abordagem, se sentir incluído, porque apesar de tudo eu também era um gordinho, mas que fazia. E vários alunos ficaram comigo por muitos anos, gordinhos, alguns, é claro, todos, a maioria, emagreceram, tiveram um condicionamento físico muito bom. E uma coisa que muitos se preocupavam na época, em abordagem de academia principalmente, é a seguinte: muitas academias na época, inclusive, tinham as salas de musculação atravancadas de aparelhos, né? E o gordo mesmo, né? Ele tem dificuldade, muitas vezes, até de circular. Às vezes, para uma pessoa normal, dependendo da sala da musculação, já é difícil de você circular ali, de você ter que ficar revezando aparelhos e sentando nos aparelhos e passando por aparelhos. Existe uma dificuldade muito grande nas academias, nos vestiários das academias, porque também existem vestiários muito pequenos, né? O boxe, ou o gordo entra no boxe, ou ele se lava de frente, ou ele vira de costas para se lavar de costas.
porque não dá para o gordo virar dentro do box, né? É um box pequenininho, e aí as cabines também dos sanitários. Outra questão é a questão das roupas, né? As academias tinham que ser os primeiros lugares a terem roupas para gordos. Porque se eles querem. Aí a pessoa quer entrar na academia, quer estar com a moda da academia, quer vestir a roupa. Na nossa época, desde a nossa época lá, a Corpore tinha várias roupas maravilhosas da Corpore, a marca Corpore era uma moda. E aí o gordinho não tinha, porque não tem tamanho para gordinho. Né? Então, assim, são várias. Começar naquela época, hoje em dia, não. Hoje em dia, você só no olhar, você já entra na academia, né? A identificação facial ou digital. Você passava. Mas naquela época, a gente tinha a roleta. E, às vezes, o obeso não conseguia entrar na academia porque a roleta impedia ele a entrar, que é um problema que tinha muito em ônibus também. Então, são tantos obstáculos, tantas barreiras para pessoas obesas, que era um absurdo. E as academias melhoraram em muitas coisas, mas ainda precisa ter uma abordagem muito diferenciada. O OBA também está aqui para quebrar alguns paradigmas que existem ainda, inclusive, dentro da nossa profissão de educação física. Né? Caraca, Fernando, show de bola. Você tem uma coisa que os especialistas chamam que é lugar de fala, né? Todos esses obstáculos que você citou, você viveu quanto obeso. Claro. E assim, me permita só dar uma parte aqui com relação ao seu trabalho. Uma característica muito forte nas suas aulas, principalmente de street dance, que, na minha opinião, é o seu grande diferencial profissional, desde a escolha das músicas até a escolha dos movimentos, você sempre fez uma coisa que é, encantou muito, principalmente essas pessoas que você fala, os obesos, né? Porque normalmente o obeso que ia fazer aula com você por se identificar com você, ele era um inativo. A primeira atividade física que ele estava fazendo era com você, era sua. Porque ele falou, cara, ele vai me entender. E aí você fazia um negócio que eu achava sensacional, que você tinha uma aula segunda, quarta, sexta, isso uma das coisas que eu acompanhei, né? E você fazia coreografias com uma progressão pedagógica muito simples, as suas coreografias sempre foram muito simples, mas que você levava a galera ao delírio com as músicas. Mas o movimento era fácil de fazer. Então você trabalhava com a história da autoeficácia, que aí o movimento fácil já gerava uma autoconfiança na pessoa, e você ia repetindo aquilo, segunda, quarta, botava mais um pouquinho, e na sexta você tinha um negócio que você chamava que era o show. Era sexta-feira, é o showtime, isso, que é para a galera fazer a coreografia toda sozinho. E aí, rapaz, isso gerava um engajamento de participação, de vontade de ficar até sexta, de não faltar aula nenhuma para não perder a coreografia. E a aula de sexta era aquela festa alucinante. Então, olha só, cara, isso é um exemplo sensacional de acolhimento. Que o cara, olha só quantos itens você conseguiu trabalhar com ele. Você trabalhou a autoeficácia, que é fazer com que ele, desde a primeira aula, conseguisse realizar os movimentos. Você conversava com o cara para saber como é que ele estava, como é que ele estava se sentindo, se ele estava precisando de alguma ajuda, o que você podia fazer para ajudar mais. Você fazia aula junto, então você não ficava só na frente, você ia lá atrás, brincava, fazia um movimento, aí mudava de repente sem que a pessoa percebesse. Aí você estava sempre. E no final, o tal do showtime, que é para a galera realmente. Você nunca cobrou execução perfeita, era uma coisa assim de se sentir bem. Então as pessoas ficavam ativas de um jeito prazeroso. A pessoa queria voltar. Então você trabalhava dentro essa metodologia de trabalho que você tem, que você sempre teve, né? Era boa para todo mundo, né? Mas era altamente inclusiva para os obesos em função dessa identificação com você, mas principalmente, cara, não é só porque você é gordinho, porque você podia ser gordinho e nem olhar para ninguém. Você ficava em cima de um palco e estava nem aí porque estava acontecendo com os gordinhos, ia bater cabeça lá e você não estava nem aí. Mas não, você estava junto, e é isso que fazia diferença. Tá? E agora que você falou da versão dos gordinhos, né, dos obstáculos, traz para mim aqui, baseado na sua experiência de tudo de bom que você faz até hoje por essas pessoas,
Quais são as orientações que você dá para os nossos colegas de educação física? Eu estou vendo aqui que a gente tem um monte de amigos da educação física, profissionais que estão trabalhando, alunos, alguns alunos da graduação que serão nossos futuros colegas, para que eles possam, assim como você faz, acolher, orientar e acompanhar os obesos. Primeiro, Ângelo, é muito bom ser entrevistado por alguém que já nos conhece, né? Que conhece um pouco a nossa trajetória, porque aí você já meio que deu um depoimento aí maravilhoso. Eu quero te agradecer por isso. Resumindo isso, vai ser muito bom para já dar como uma dica aí para a galera que está começando, a galera que está estudando agora. É ouvir os alunos, ouvir eles mesmos. E isso que você acabou de falar aí, eu aprendi como aluno, e eu vou contar rapidamente essa história. Legal. Na época, a gente dava lá nos velhos tempos dos anos 80, lá na ginástica aeróbica, né? E a ginástica aeróbica começava, eu chamava você também, né, de poeta, eu chamava você de Vinícius de Moraes da aeróbica, né? O poetinha da aeróbica também, porque era uma criatividade de movimentos, de coreografias maravilhosas, escovar o dente, passar a roupa, né, estender a roupa, você fazia um monte de coisa também que para o lado da progressão pedagógica e da diversão ficava excelente. Mas assim, eu dava aula de aeróbica em várias academias da Corp, mas principalmente lá na Corp do Flamengo, que era uma sala até um pouquinho menor, tinha a sala grande da ginástica localizada, tinha uma salinha também, uma sala boa de musculação, mas na época a ginástica e a aeróbica eram muito mais atrativas, né? Estava mais na moda do que a própria musculação. E uma aluna chegava para mim na minha aula de aeróbica e falava assim: pô, Fofão, eu me amarro na sua aula. E no finalzinho eu dava sempre um cardio funk. Na época, antes do street dance, já teve o cardio funk, que já foi um derivado dançante da ginástica aeróbica. E eu dava sempre assim uns 15 minutos finais do cardio funk. E aí ela adorava. E ela falava: pô, tá, mas aí quando eu começo a aprender, acaba a aula. Eu quero chegar em casa, eu quero falar para minha mãe, quero mostrar para o meu irmão a dança, não sei o quê, mas eu esqueço. Por quê? Porque você não repete a aula. Eu acabo não conseguindo ter sucesso. Aí eu falei: pum, tá aí a dica, a sacada. É essa. Você escutar o que o aluno está gostando, o que ele está precisando. E a partir daí eu falei assim: opa, peraí, dá para eu ir crescendo com essas aulas, as coreografias sendo repetidas, né, pelo menos segunda, quartas e sextas, para ele ir tendo sucesso. Na segunda, ele aprende aquilo, mas ele ainda fica meio torto, ele não sabe exatamente para onde ele vai, qual é a coreografia, mas aí na quarta repete, ele já sabe mais um pouquinho, aí ele tem sucesso. Aí na sexta-feira é o show, e aí ele fala: caramba, na época não tinha celular, mas seria um momento de gravar a aula, de gravar o sucesso. Verdade. Não é isso? Então, era esse momento, né, lúdico, e esse momento também de você ouvir, né, o que o aluno está precisando, o que ele está querendo. Por exemplo, aula de step, eu sempre dei muita, desde que começou o step no Rio de Janeiro, eu era professor de step também. E as aulas ficavam realmente muito lotadas, e nem sempre tinha step para todo mundo, e nem sempre tinha step do tamanho, né, da altura. Né? Tinha alguns steps que a gente conseguia ajustar, e outros steps que a gente não conseguia ajustar. E às vezes sobrava steps altos para alunos iniciantes. Aí o que eu fazia? Antes de começar a aula, eu olhava aquilo, olhava o cenário da aula, da turma, e fazia algumas composições e trocas de steps, de alturas e tudo, para também acolher os alunos mais iniciantes. Eu dava sempre nas progressões pedagógicas, principalmente de step, e a gente tem sempre 2 ou mais opções para movimentos. Todo mundo faz igual, mas você sempre dá opções para movimentos para o iniciante. Eles fazem junto com a turma, mas num movimento com menos complexidade. Então, assim, a primeira grande dica é isso: ouça o seu aluno. Né? Hoje em dia chamam muito de cliente, mas a partir do momento que ele é cliente da academia, né? Mas quando ele entra na porta da sala para dentro, ele é seu aluno. E você tem que cuidar, tem que acolher, tem que orientar esse aluno. Com muito ouvido também. Você tem que estar ali pronto para escutar. Receba os seus alunos na porta da sala, se despeça dele na porta da sala, dê sempre atenção, saiba o que ele quer. Caraca, aliás, esse receba e se despeça é uma marca registrada da Les Mills, né? Ela que trouxe essa isso era assim, qualquer que fosse o programa deles, né? Existe até hoje, né? Qualquer que seja o programa do pacote, que é enorme, hoje tem várias possibilidades.
cada tempo vai passando e os programas de aulas vão ficando mais diversos, né? Mas isso aí é uma marca registrada e está em todos eles, né? Receber o aluno quando ele chega e se despedir dele depois. Que legal. Mas assim, é, e essa coisa a gente chama de escuta ativa, que é você prestar de verdade atenção no que a pessoa está falando e promover esse movimento, né? O que você fez foi trazer a sugestão da menina para você alterou a metodologia do seu trabalho, porque você entendeu que aquilo que ela externou poderia ser a dificuldade de outras pessoas também, de outros iniciantes. E aí, Exatamente. quando você traz essa palavra iniciante, eu também quero aproveitar, porque assim, mais importante do que o obeso, obviamente, tem as suas dificuldades, por conta do sobrepeso, de tudo que você falou, tem que enfrentar uma catraca, um aparelho que ele não cabe, um banheiro que ele não cabe. Isso é um desconforto absurdo. Mas, além disso, ele é um iniciante, ele precisa muito da progressão pedagógica, de você orientar a carga dos exercícios, né, a intensidade dos exercícios, enfim. E aí, dentro dessa ideia de iniciante, né, que você trabalhou tão bem nas aulas coletivas, além dessas primeiras coisas que você falou, que outras adaptações você pode fazer, pode orientar os nossos colegas aqui presentes, de adaptação do obeso iniciante, em especial esse obeso, nas aulas coletivas? Bom, primeira coisa, a gente tem que deixar muito claro uma coisa aqui, muito importante, né? Que hoje em dia, as academias, talvez até por uma praticidade, a gente está vendo muito pouca atenção nas academias para, primeiro, pedir uma avaliação médica, né? Pedir para os alunos chegarem com uma indicação para o exercício. E tantas outras academias também já perderam uma coisa que sempre foi muito fundamental, que é uma avaliação física e funcional. Não necessariamente a avaliação física para dizer que o gordo está gordo, porque aquele adipômetrozinho para apertar as gordurinhas de um gordo é também uma coisa absurda. É você fazer uma avaliação física com um gordo e dizer para ele assim, você está gordo, ele vira as costas e ele vai embora. Perfeito. A melhor avaliação física, eu sempre falei isso, se fosse possível, e hoje em dia é possível, né? A gente vai chegar nisso aí com todas as questões da inteligência artificial, é que a melhor avaliação é que se pudesse bater uma fotografia, uma radiografia da alma da pessoa, de como ela chega na academia como iniciante, como um gordinho, como uma pessoa que acredita que ela não é capaz, que ela não vai conseguir, que vão tratá-la mal na academia. Se você tira uma foto dela logo no início e depois dela já ter sido iniciada e bem atendida e bem abordada, vai ser muito melhor. Então, primeira coisa, por mais que um aluno chegue na sua academia e já passou, já se matriculou, tem várias academias aí que se matricula até pela online, aí já chega lá já pronto para entrar e para fazer aula. O professor precisa pedir ao aluno, não como uma obrigação, não como uma barreira, um obstáculo para ele continuar, mas falar para ele, orientar ele, a questão da orientação, né, do cuidado, de falar para ele, você fez um exame médico, você está fazendo os seus exames médicos, o exame está em dia. Eu sugiro que você faça, para que você possa ter certeza que você pode fazer atividade física, que você está apto a fazer atividade física. E fazer uma anamnese, uma boa anamnese. Mas na aula, por exemplo, na aula coletiva não é possível fazer isso. É possível. A gente se recebe na porta, se você sabe quem é quem que entra na sua aula, você pode até não saber o nome, deveria, mas pode até não saber o nome de todos os alunos que fazem aula com você, deveria. Mas se não sabe, você sabe quem é o novo, quem é o iniciante, quem nunca foi. E você pode chegar ali e falar algumas coisas, tanto no antes quanto no após aula, ou até pelos corredores da academia. Uma outra coisa é que eu vejo a abordagem de nossos colegas, até de alguns profissionais de educação física, traçando objetivos que não são realistas para um obeso. Né? Então, traçam uns objetivos assim, que é como se eles falassem, não, pode vir comigo, eu vou ser seu personal, você seu professor, e eu vou fazer você emagrecer tantos quilos em tantos meses, você vai ficar magrinho. E isso, muitas vezes, causa frustração, causa desânimo, causa fuga, falta de aderência na atividade física.
A outra questão é a escolha dos exercícios, né? E principalmente baseado naquilo que os iniciantes, de uma maneira geral, os sedentários, de uma maneira geral, precisam ter, que é o que você falou hoje já aqui, que é o prazer de fazer exercício. E para ele conquistar o prazer de fazer exercício, ele precisa escolher, diante de tantas modalidades que existem dentro de uma academia, não é possível que ele não vá conseguir ter a chance de experimentar tudo e escolher quais são as melhores atividades para ele, que ele se sente bem, que ele se sente confortável. Né? Por isso que até as vendedoras lá das academias que eu dava aula, quando algum aluno gordinho chegava e falava assim, mas eu sou gordo, será que vão me aceitar aqui? Será que eu vou me sentir bem? Será que eu vou conseguir? Ela já falava, aqui tem um professor que é gordinho. É mesmo? Deixa eu ver. Aí ela via e falava, peraí, esse cara dá aula. Vem aí, faz uma aula com ele. Pronto. Já ganhou o cara. Por quê? Porque existe essa possibilidade de outros profissionais, mesmo que não sejam gordinhos, procurar saber exatamente o que os alunos estão escolhendo para fazer, né? O que eles gostam mais. Uma outra questão é realmente assim seguir o passo a passo dessa abordagem de forma constante, né? Muitas vezes existe até uma abordagem inicial dos profissionais, principalmente na musculação, para montar a série e tudo mais. Depois, esses alunos, eles são largados, meio que largados. Não existe uma abordagem constante. E aí, está melhorando? O que você está sentindo? Né? Uma abordagem constante para você poder seguir, acompanhar e ter noção do que o aluno está querendo fazer nas aulas. Ele pode até estar assim, constrangido de querer ficar fazendo musculação o tempo todo, porque falaram que a musculação é muito boa para ele. Mas aí ele fica constrangido de ir numa outra aula. Então, o professor tem que chamar e falar assim, não, vai lá, eu vou te apresentar o professor daquela determinada aula coletiva que ele tem interesse de fazer. Então, essas orientações, essa abordagem precisam ser muito bem elaboradas, né? Então, assim, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, você me interrompe, você Respondeu. não sai Não, falando não, aqui e a perfeito, gente é isso mesmo. perde tempo. E a gente, essa ideia da avaliação, né, é real. A gente, essa, a avaliação, inclusive, ela foi perdendo força ao longo dos anos, desde a nossa época de corpo, ela foi Uhum. perdendo valor justamente porque ela, em vez de acolher o aluno, ela acabava espantando, né? Porque o resultado da avaliação era só o que o cara tinha de ruim. E aí aquilo ele falou, não, e muitas vezes o cara já sabe, o que ele tem de ruim, ele já sabe. Ele foi te buscar, ele foi procurando uma academia na busca da solução, né? E a gente hoje Uhum. tem mais conhecimento sobre esse processo da aderência também, as etapas da aderência, como é que você aborda o cliente ou o aluno para que ele possa. O, eu costumo dizer que a grande missão do profissional de educação física, esteja ele na empresa, na academia, no hospital, é fazer o cara querer voltar. Porque se a gente Uhum. fizer o cara ter prazer na atividade e ter vontade de voltar, qualquer coisa que ele quiser melhorar, qualquer valência dele, se ele quiser emagrecer, ficar forte, ganhar disposição, se comunicar mais com as pessoas, fazer amigos, tudo isso ele vai conseguir se ele tiver constância. Irmão, agora vamos fazer um exercício de empatia. Aí você falou do professor. Agora eu queria que você se colocasse no lugar do gordinho, sedentário, que quer ir para uma academia, mas ele morre de medo de tudo que você falou aí agora. Como é que você orienta esse cara, né? Fazendo o exercício da empatia mesmo, se posicionando como ele, sabendo de tudo que você sabe como profissional da área e até mesmo pelos preconceitos que você sofreu em alguns momentos. Como é que você orienta? Porque a gente tem um monte de gordinho, Fernando, que não sai de casa de jeito nenhum por conta disso, pelo Verdade. medo de ser julgado, de não ter um ambiente preparado para ele, né? O que você Uhum. fala para ele assim? O que você pode deixar de orientação para ele, para essas pessoas que estão nos ouvindo? Porque assim, de repente eles não estão aqui agora, mas a nossa live, se Deus quiser, vai chegar em muita gente. E o Verdade. objetivo do você na sua agenda é exatamente orientar as pessoas que ainda não incluíram seus nomes nas suas agendas e não têm um estilo de vida ativo. Então, esse cara que ainda é sedentário, está com sobrepeso, e que não encontra acolhimento na academia, ou pelo menos ele de longe, ele não percebe que vai ser bem recebido, o que você pode deixar aqui de orientações para ele?
Bom, eu vou começar dizendo o seguinte, para os gordinhos, para os obesos, os sobrepesados, as pessoas que estão sedentárias. O problema maior, e isso, assim, existe um mito, é a questão do paradigma. Existe uma situação é que olham com os olhares, a história do olho gordo, né? Olha para o obeso com o olho gordo também. Olha para o obeso com o olho gordo e taxa o gordo, só o obeso, como o problema maior da doença mundial, né? E que o gordo é isso, o gordo é aquilo, aquilo outro. Bom, o problema maior está no sedentarismo para todas as pessoas. E eu não estou sozinho nisso, tenho aqui vários autores, pesquisadores, cientistas no Brasil, no exterior. Tem um doutor chamado doutor Stephen Blair, que é um grande especialista, já há anos que fala sobre isso, e ele diz com todas as letras, né? E não só ele, Claude Mochart, tem vários. Eles falam com todas as letras que o problema maior do mundo não é a obesidade em si, é o sedentarismo associado, que torna isso tudo uma bomba relógio. Então, para os gordinhos que estão aí vendo essa live, o que eu posso dizer é: façam exercícios, façam atividades físicas. Existe até uma diferença entre atividade física e exercício. O exercício, né, isso é uma nomenclatura, um conceito conceitual, mas o exercício físico é quando você está sendo cuidado, né? É um exercício que está sendo monitorado, está sendo atendido por um personal, por um profissional, por um treinador, um preparador físico. E a atividade física é tudo aquilo que você pode fazer mexendo o corpo. Mexeu o corpo, se movimentou, você está em atividade física. Para vocês que estão parados, sedentários, procure, hoje em dia, a coisa mais simples do mundo é que você tem medo de ir para a academia, procure fazer os exercícios então, em sua casa. Procure orientação de algum personal que possa até ir à sua casa, ou possa sair da sua casa e prescrever pelo menos algumas sessões de caminhada com você. Né? Não é possível, assim, para um gordo, muitas vezes acontece um obeso sedentário, né, que não pratica atividade, que não teve um condicionamento físico ao longo do tempo, ele tem muitos problemas articulares, muitos problemas de dores nas pernas, e ele não consegue nem muitas vezes fazer alguns exercícios porque ele não consegue ficar muito tempo em pé. Vai para a piscina, procura uma aula, uma academia que tenha hidroginástica, que tenha natação, começa por aí, procura um personal que possa te orientar até online, que possa também te prescrever. Existem aulas dançantes maravilhosas e gostosas, sentados em cadeiras. Aí você fala, pô, mas sentado em cadeira? Até outro dia eu ouvi um debate aí, não, porque a gente não pode ficar sentado, que a gente, né, eu estava aí no grupo aí, o pessoal falando, aliás, esse grupo aí do Mercado do Bem-Estar é maravilhoso, porque tem um monte de debate lá que os caras pensam do nada e levam para debater. Verdade. Então, levaram essa questão. Mas tudo bem, é lindo, né? Vamos ficar em pé o dia inteiro. Tá, para quem pode, né? Para quem não pode ainda, eles vão ter que se preparar para poder ficar em pé. Então, às vezes, você fala, bota o gordinho, geralmente também gosta de dançar, pode querer dançar, mas ele não aguenta dançar. Ele não tem ainda preparo na sua musculatura, nas suas articulações. Bota eles sentados. Existem danças aeróbicas e tal, e muitos exercícios sentado. Depois ele vai apoiado. Depois ele vai começar a melhorar. E outra coisa, quando você for para a academia, gordinha, não tenha medo de principalmente, colocar suas dificuldades, colocar suas limitações. Porque não pode não ter uma avaliação física, mas pelo menos uma anamnese vai ter, um professor vai te abordar, vai te perguntar o que você já faz, o que você não faz. Você vai dizer, olha, eu sou sedentário, eu tenho muitas dores nas pernas, eu me canso facilmente, para ele poder realmente cuidar de você. E se ele não cuidar direito, troca de profissional. Se os profissionais daquela academia não estiverem bons, troca de academia. Você vai achar um lugar, um ambiente acolhedor para você. Ou comece em casa. Hoje em dia tem muita possibilidade de a gente acompanhar alunos ali, olhando para ele dentro da câmera, ali dentro da telinha, e orientando os alunos dentro de casa, até ele começar a se sentir apto, tranquilo, para ir para uma academia, para um centro esportivo, para um clube, para fazer algum esporte, alguma coisa assim. Caraca, olha, gente, isso aí, excelentes orientações, como sempre, mas um detalhe só para reforçar um detalhe da fala do Fernando é conversar com o professor. É realmente
abrir o jogo com ele, falar como você está hoje, como você está se sentindo. A cada treino, dar um feedback de que foi bom ou não foi bom, você gostou, você não gostou, porque essas informações são fundamentais para que o professor realmente possa acolher, orientar e acompanhar a sua evolução de treino. Canal, o professor Felipe Goulart está na área. Seja bem-vindo, meu amigo Felipe. Ô, Tudo bem com Felipe, você? Felipe, Aliás, gente, eu quero agradecer a todos que estão aqui pela participação. Eu estou especialmente feliz hoje porque Fofão passou um ano sabático e me deu a honra de que a primeira live que ele está fazendo é aqui no Você na Sua Agenda. Isso é verdade, muito legal para a gente. olha o É, privilégio. Mas eu pensei com carinho nisso porque você já me convida isso há muitos anos. Eu falo, não, talvez, é, entretanto. Aí eu falei, eu, não, a eu primeira fiquei live tem que ser com ele. Tá vendo a importância da constância, gente? Eu fiquei lá durante o ano sabático, toda hora falando, compre batom, compre até o dia que ele veio para Verdade, cá. Que beleza. Cara, e ó, verdade. conteúdo sensacional. Assim, já tem, tá ajudando bastante. E me diz uma coisa, como é que, aliás, eu acabei de ter uma ideia aqui, Fofão, da sua Fofão adentrando definitivamente o mundo digital. É você, isso que você acabou de falar, que você dá, sabe essa aula que você fez aí, esse trabalho que você desenvolveu presencial, você tem competência para desenvolvê-lo no online. Você pode trazer o Street Dance aí para o online, especificamente para a galera do Oba, porque você vai fazer uma inclusão, irmão, gigante, porque aí você vai chegar no mundo todo, não só por aqui. Não estou dizendo que você aprendeu muitas coisas também com meu pai, além de todo o marketing que você conhece, você aprendeu. E isso já está preparado, se Deus quiser, será relançado. Porque o Oba ele já foi até lançado há um tempo atrás, né? Mas a gente, na época que falava do Oba, da obesidade ativa, um tempo atrás, a gente teve muita, não rejeição, né? Mas algumas limitações quando a gente tentava vender isso para as academias. Né? Eu volto a dizer, academias e alguns profissionais precisam quebrar alguns paradigmas. E a impressão que dá, a aparência que dá, é que a gente está aqui fazendo apologia e para todo mundo se largar, e, pode ser gordo e feliz, pode ficar obeso. Nós, Gente, abaixo da camada adiposa, né, falo um pouquinho aqui de anatomia e tudo mais, mas abaixo da camada adiposa tem músculo, articulações, ligamentos, tendões, e todos os seres humanos os têm. Se você condicionar esses músculos, se você trabalhar esses músculos, se você for ativo, os músculos eles vão ficar fortes, eles vão ficar resistentes, os tendões, os ligamentos, os ossos vão se fortalecer com o exercício físico. Apesar de que você possa continuar com a camada de pós ali aparecendo, mas por dentro, até quando eu fui no Jô Soares, eu falei isso, ele depois falou para mim, eu fui no programa Jô Soares, só para fazer um parênteses aqui, e aí foi muito divertido lá o programa, tal, o falecido Jô Soares, e ele falou assim, pô, aquela frase para você foi ótima, porque eu falava assim, gente, vocês podem não acreditar, vocês podem não estar enxergando, mas tem um corpo lindo e forte aqui dentro de mim, e vocês não estão vendo, mas está é, aqui, dentro de mim, tá é certo? Então, verdade, é assim, verdade. existe aí, agora, mais do que nunca, com as Olimpíadas, eu sempre falei isso, muito pouca gente teve a noção de ir lá buscar, de ter essa informação. Mas busquem, vou deixar aqui um desafio. Eu, se quiser, eu passo uma lista para vocês, depois aí para você, para o Ângelo, para quem vocês quiserem ter. Eu passo uma lista de artigos, de coisas científicas, de autores, pesquisadores que falam muito disso, que é possível ser um obeso ativo, saudável e feliz, porque melhora muito a questão da imagem corporal, a satisfação com a imagem corporal, que foi um trabalho meu de dissertação, aprovado com louvor, foi capítulo de livro. E a questão principal é que realmente existe a possibilidade de ser até um atleta olímpico com medalha de ouro no peito, que acabou de acontecer com a Bia Santos. É Então, tem verdade. vários atletas olímpicos obesos. Então, gordinhos, gordinhas, saiam da cadeira, saiam do sofá, saiam de suas casas, ousem, porque mesmo que vocês não emagreçam nos moldes da sociedade, vocês vão quebrando paradigmas e é quase como um movimento, né? Uma avalanche das pessoas começarem a entender que aí a pessoa fala, não, mas a obesidade é uma saúde, é um problema grave de saúde. Mas quantos outros problemas de saúde nós temos?
E você botar o obeso em atividade física, em exercício, faz com que ele fique forte, faz com que ele saia dos patamares de risco de qualquer doença, de comorbidade, e faz com que ele se sinta muito melhor, muito mais feliz, muito mais satisfeito com a sua imagem corporal, mesmo que ele continue gordinho. Então, o exercício físico, ele protege, atua de forma eficaz para todos os seres humanos. E gordinho também é um ser humano. Caraca, eu vou acabar agora, porque para eu não atrapalhar o que você falou, você fechou a live com chave de ouro. Só dar um abraço no mestre Amaury Marcelo, nosso colega da Pô, Corpore lá, que Marcelo, esteve com a pô, gente, nossa referência lá da musculação. falando sobre Corpore aqui, a Maurício Marcelo sempre foi uma referência também, desde a época de Corpore, Bodytech e tudo mais, né? Verdade. Meu irmão, olha só, gratidão gigante a você, um abraço do seu tamanho, porque você mora no meu coração, você sabe disso, e quero te agradecer essa honra de ter você de volta nas redes sociais e voltando por aqui pelo Você na Sua Agenda. Ah, só uma coisa, como é que o pessoal acha o Fofão agora? Agora eu posso falar, né? Onde acha o Fofão no Instagram? Onde acha o Instagram lá no YouTube? Onde é que você está agora? E outra Legal. coisa importante, como é que as pessoas, agora que você fez aqui o movimento OBA, né? Você botou os gordinhos para querer treinar, como é que eles treinam com você? Já teve uma pessoa aqui perguntando se você ainda estava dando aula lá no Flamengo. Falei, Pô, não, que ele agora virou mineiro. Ele agora bons virou tempos, mineiro. bons tempos. Agora eu estou aqui para o lado de sul de Minas, Varginha, estou esperando os ETs voltarem por aqui, quem sabe eles me carregam logo, né? Então é o seguinte, ó, eu hoje em dia voltei para as redes sociais a muitos pedidos, né? E aí é só me achar numa qualquer arroba, professor por extenso, professor inteiro, professor Fernando Fofão, você me acha no Instagram, né? Me acha no Facebook e me acha num canal que ainda está mortinho lá no YouTube, mas ele vai reviver, ele vai voltar com força total, inclusive com uma programação especial também para os gordinhos. Então, arroba professor Fernando Fofão, sem acento, é claro, você vai me achar aí. E, por favor, me siga aí no Instagram, você que está aí agora olhando isso aí pelo Instagram, me siga, e se quiser, manda lá no direct, lá, se você quiser mais algumas orientações, eu passo para vocês, se quiser eu passo também meu WhatsApp, o pessoal que precisar de orientação, de acolhimento, de cuidados, de orientação e de atenção, pode contar comigo. Ó, Agora você é o pai dessas três frasezinhas, dessas três palavrinhas. olha só, é, mais um grande nome da Corpore que faz parte da nossa história, mestre Lauro Ávila, nosso eterno Cara, coordenador da ginástica, deixou um eu não abração sei aqui se ele para nós. escutou, eu não sei se ele escutou a live toda, se ele chegou agora, mas depois ele pode rever que eu citei a Copa, o Copa do Flamengo, citei a salinha Perfeito, pequenininha perfeito, lá. perfeito. Esse foi Nossa, testemunha viva e é, muita gratidão a ele também por tudo que ele proporcionou para a gente. com certeza. E, Fernando, e quando você estiver com o seu produto digital pronto, as aulas para os gordinhos na internet, o OBA, a obesidade ativa de fato, né, com as aulas, você, por favor, venha lançar aqui para a gente avisar para o mundo que você está voltando agora na versão digital. Com certeza, e aproveitando a versão digital, que também está na moda, você, Léo Elevato, está todo mundo fazendo livros digitais, livros, né, online, eu também vou fazer meu livro, também vai chegar em breve aí, o OBA, até o final do ano, início do ano que vem, OBA, Beleza? Obesidade Ativa. E Vai vir tudo num pacotão. sensacional, sensacional. Aí, já temos mais 2 lives prontas aqui para conversar. Legal. E vamos debatendo, vamos quebrando os paradigmas aí. Perfeito. Gente, obrigado mais uma vez, irmão. Tudo de bom para você. Abraço em todos aí. Forte abraço em Minas Gerais, sua nova Valeu. casa. E quando precisar de mim, estarei aí em campo, estarei no Rio, onde você quiser, também presencialmente, levando todo o meu movimento corporal. Show, perfeito. Abraço.